Capítulo 11. Vidas preciosas demais. Se você não está pronto para morrer por uma causa, então você não está pronto para viver por ela. Martin Luther King Jr. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão e ser dedicado ao Senhor desde criança. Aprendi logo cedo valores importantes da Palavra de Deus. Com cerca de 8 anos de idade, meu coração começou a queimar para o ministério. Lembro-me de que eu estava ouvindo, como muitas outras crianças, uma missionária que trabalhava em certa tribo indígena da Amazônia. Ainda me recordo claramente da cena, quando ela falou sobre aquele texto conhecido do livro de Isaías. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: "A quem enviarei? A quem há de ir por nós?" Disse eu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Isaías capítulo 6, versículo 8. Aquela irmã, da qual nem sequer lembro o nome, passou a nos dizer que Deus estava atrás de voluntários que se dispusessem a cooperar com ele para a salvação das almas. E, de repente, eu já me vi fisgado em meu coração. Tomei uma decisão ali mesmo, com essa pouca idade, sob uma convicção que dura até hoje. Naquele tempo não era necessário falar mais do que isso ao se fazer um apelo a quem quisesse servir a Deus. Parece-me que bastava falar da vontade do Senhor e do clamor do seu coração, somar a isso a necessidade dos pedidos, cuja eternidade estava em jogo, e nem era preciso dar muito destaque à nobreza do chamado. Pronto, era o suficiente. Hoje em dia a gente fala sobre o que arde no coração de Deus, enfatiza a necessidade de os perdidos receberem a salvação, exalta a grandeza do ministério e ainda assim parece ser tão difícil despertar as pessoas para responder ao chamado divino. O volume de gente disposta a servir a Cristo tem sido cada vez menor. E olha que, proporcionalmente falando, a igreja de hoje é muito maior do que há quase 4 décadas atrás. Por que a resposta ao chamado ministerial, especialmente no que tange a missões mundiais, tem se tornado cada vez mais rara? Um dia desses, quando eu questionava o Senhor sobre o porquê desse baixo nível de resposta da igreja, o Espírito Santo falou comigo. Uma frase veio forte, eu arriscaria dizer, quase gritava em meu coração: vidas valiosas demais. Imediatamente veio ao meu coração a seguinte passagem bíblica: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Então percebi o que estava por trás da declaração de Paulo, esse gigante da fé, quando disse não considerar sua vida preciosa. A palavra usada por ele no original grego nesse versículo, que foi traduzida por preciosa, é tímios. De acordo com o Lexo de Strong, significa de grande valor, precioso, mantido em honra, estimado, especialmente querido. Em outras palavras, ele estava dizendo que não considerava sua vida como valiosa ou estimada demais. É óbvio que não estou falando de não amar a si próprio ou não dar valor à vida. Estou falando de valorizar mais o propósito de Deus do que a própria vida. O segredo daqueles que se doam ao reino de Deus é a sua capacidade de não darem mais valor à vida em si do que à razão dela. O espantoso é quando avaliamos, dentro do seu contexto, o que o apóstolo aos gentios disse. E qual é o contexto dessa afirmação? Encontramos isso nos versículos que precedem sua declaração. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Atos capítulo 20, versículos 22 e 23. Uau! Que declaração! Atualmente, quando desafiamos as pessoas a pregar o evangelho, lembrando e encorajando-as acerca do galardão vindouro da recompensa eterna, já é difícil gerar resposta. Imagine então quão difícil seria se dessemos a elas a mesma garantia que o apóstolo tinha, que o que lhe aguardava eram cadeias e tribulações. O que leva alguém à semelhança do apóstolo a encarar esse tipo de desafio? Como alguém chega a esse ponto de topar qualquer coisa pelo chamado? A chave pode ser encontrada na frase: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Como afirmei anteriormente, o segredo de quem se entrega totalmente a Deus e ao seu reino
é a sua capacidade de não valorizar a própria vida acima do chamado divino. Era isso que movia o apóstolo Paulo. Ele era norteado pelo seu propósito, pelo seu chamado. A prova disso é a frase seguinte, que fala da razão de não ter sua vida como valiosa demais. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: o importante para mim não é permanecer vivo por mais tempo, é viver pelo que vale a pena. Ele não queria garantir seu conforto. Ele não estava atrás de realizações egoístas e carnais. O apóstolo queria viver o seu propósito. Como dizia Myles Munroe, a maior tragédia na vida não é a morte, é a vida sem propósito. Entendo que essa resposta dada não retrata apenas a atitude de Paulo, mas a de todo cristão que foi relevante e cumpriu o seu propósito. Ao longo dos séculos, os cristãos que fizeram diferença tinham algo em comum: a renúncia e a abnegação. Eram crentes que não amavam sua própria vida mais do que ao Senhor. Estavam dispostos a sacrificar-se pelo bem maior, o chamado de Deus, a missão a ser cumprida. Sei que a nossa natureza carnal e egoísta tem a inclinação de lutar contra a autonegação. É o instinto de sobrevivência, diriam alguns. Mas vamos tratar do assunto por uma perspectiva lógica. Não temos, necessariamente, que vivenciar uma grande emoção, um sentimento arrebatador para chegar a essa dimensão de entrega. O que precisamos é compreender alguns valores e princípios bíblicos. Pelo que vale viver? Muitos mártires morreram pela fé ao longo dos séculos. Por quê? Porque a exigência feita para que lhes fosse permitido continuar a viver era negar sua fé em Cristo. E imagino que a primeira coisa que eles, nessa hora, devam ter pensado foi algo parecido com isso. Vale a pena viver depois de ter negado a Cristo? E, penso eu, a resposta seria: claro que não. A própria lógica, e não necessariamente a emoção, os remeteria à seguinte conclusão: é melhor morrer do que viver fora do propósito de Deus. Qual é o grande valor da nossa vida? O que torna a vida significativa? O que faz dela algo pelo qual vale a pena se viver? É uma vida que agrada a Deus, que nos leva a experimentar o cumprimento do nosso propósito. A própria palavra de Deus nos ensina que há coisas pelas quais não vale a pena viver. Observe, por exemplo, o que Jesus falou acerca dos escândalos. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7. Não há como esperar um cristianismo sem escândalos. Cristo disse que é inevitável que eles aconteçam. Porém, embora ele deixe claro que não dá para evitá-los na vida coletiva, na história da cristandade é possível evitá-los em nossa vida pessoal. E a razão, uma muito boa razão, que nosso Senhor nos dá para evitar tais escândalos é a sua declaração, eu diria um tanto quanto assustadora: melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Sério? É isso mesmo que Jesus estava querendo dizer? Que seria melhor suicidar-se do que servir de escândalo? Sim, goste você ou não, foi exatamente isso que ele falou. Quando alguém amarrava uma pedra em seu pescoço, grande e pesado o suficiente para não conseguir flutuar ou nadar com ela, e então lançar-se nas águas profundas, não havia mais volta. Era a morte certa. E planejar e executar essa ação contra si mesmo não poderia ser classificado de outra forma. Era suicídio. Logo, foi isso mesmo que o mestre falou. Entenda que não estou fazendo apologia ao suicídio e tampouco pode-se dizer que Cristo tenha feito isso. As consequências do suicídio são graves. É algo muito sério. Paulo disse aos coríntios que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Observe a frase Deus o destruirá. O que você acha que ela significa? Deus destruirá o quê?
Certamente não é o corpo, o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus, porque esse, numa situação de suicídio, o homem já teria destruído. O que é que sobrou depois disso para ser destruído? A Bíblia, obviamente, está falando do homem interior. Está apontando a consequência da perdição eterna para quem tira a própria vida. Embora haja determinadas situações em que alguém privado da saúde mental necessária ou levado por um estado de surto ou grave depressão possa tirar a própria vida. Essa, porém, é uma questão de outro jaez e não é o nosso foco aqui. Portanto, ninguém pode dizer que essa é uma sugestão dada pelo Messias. O que ele estava dizendo era o seguinte: se você cogita a possibilidade de viver para servir de escândalo e, além de arruinar a sua própria vida, vai fazer tropeçar muitos dos meus pequeninos, seria melhor prejudicar só a si mesmo. Ou seja, o juízo para quem serve de escândalo é pior do que o juízo para quem se mata. Não significa apoio ao suicídio. É uma forma de dizer, dos males o menor. Encontramos nos versículos posteriores ao que estamos analisando o mesmo tipo de conselho. Observe. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Mateus capítulo 18, versículos 8 e 9. O que é sugerido aqui? Que se corte o pé ou a mão? Que se arranque um olho? Não. A orientação é sobre não pecar. É para demonstrar a seriedade e importância de observar essa orientação, bem como ajudar a tomar a decisão correta. E para demonstrar a seriedade e importância de observar essa orientação, bem como ajudar a tomar a decisão correta, Cristo mostra que seria melhor, ou menos grave, optar pela perda menor. Embora sábio mesmo seja não escolher nenhum nem o outro. O mesmo é verdadeiro em relação à nossa vida. Há coisas pelas quais não vale a pena viver. E viver para si, em vez de para o Senhor, certamente está entre elas. Uma exigência aos que querem ser discípulos. Em determinada ocasião, quando as Escrituras enfatizam que havia grandes multidões seguindo Jesus, e me parece que sempre que essa ênfase é dada, encontramos algum ensino de Cristo que parece ser a forma de certificar-se de que as pessoas entenderam o que significa de fato segui-lo, ele estabelece uma exigência, uma condição aos que querem ser seus discípulos. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 27. Não estamos falando de um conselho ou sugestão, mas de um requerimento inegociável. Só poderia tornar-se discípulo de Jesus quem preenchesse tal requisito: tomar a sua cruz. Se estamos reconhecendo que tomar a cruz é uma exigência para ser discípulo de Cristo, o que acredito ser o que queremos de fato, então, como não entender qual é exatamente essa exigência? Precisamos compreendê-la, do contrário, jamais atenderemos à exigência feita e, consequentemente, não poderemos ser seus discípulos. Hudson Taylor declarou: uma vida fácil, que a si mesmo não se negue, nunca será poderosa. Produzir frutos exige suportar cruzes. Já ouvi todo tipo de conversa e tentativa de explicação sobre esse assunto. Alguns pensam que tomar a cruz tem a ver com alguma dificuldade que tenho de suportar, uma prova pela qual precisam passar. Certa ocasião, alguém me apresentou a sogra e, divertidamente, e espero que ele tivesse mesmo essa liberdade, a apresentou dessa forma: ei, pastor, esta aqui é minha cruz. Mas nenhuma dessas coisas se encaixa no que Cristo ensinou. Então, o que de fato significa a expressão tomar a sua cruz? Deixemos a própria Bíblia explicar a Bíblia. Quando o Império Romano sentenciava algum prisioneiro a esse tipo de morte,
por crucificação, era comum fazer com que ela desfilasse publicamente carregando a sua cruz. Essa caminhada até o local da execução era uma forma de reconhecer, perante todos, a sua própria sentença de morte. As Escrituras nos mostram que fizeram isso com o nosso Senhor. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. João capítulo 19, versículos 17 e 18. Em determinado momento, pela provável dificuldade de fazer isso sozinho em razão dos sofrimentos que lhe foram infligidos, Jesus precisou de ajuda para carregar sua cruz. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Marcos capítulo 15, versículo 21. A expressão obrigaram significa que os próprios soldados romanos impuseram compulsoriamente a tal ajuda a esse Simão que voltava do campo. Frase que sugere que ele era só um passante e não um espectador que acompanhava a multidão. Diante de tais informações, pergunto novamente: o que é tomar a sua cruz? É assumir publicamente uma sentença de morte que já foi decretada sobre nós. Ou seja, Cristo estava ensinando que, para sermos seus discípulos, temos de decidir morrer para o nosso próprio eu, para a nossa carne e para o mundo. E não só aceitar isso, mas tornar público que já estamos sentenciados à morte. Isso fica ainda mais evidente quando Jesus relaciona o ato de negar a si mesmo com o de tomar a cruz. Portanto, vemos que as duas coisas estão conectadas. E é acerca disso que passo a discorrer agora. Negar a si mesmo. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, versículo 34. O que significa a exigência de Jesus apresentada aos que aspiravam ser seus discípulos? Quando ele disse a si mesmo se negue, o que exatamente isso queria dizer? Desde o início da história humana, o grande conflito que nós humanos temos com Deus é uma guerra de vontades. O Senhor disse ao primeiro casal que não era da vontade dele que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles escolheram sua própria vontade e comeram. A obediência é um requisito definido pelo Criador para regrar o seu relacionamento com a humanidade desde o início. E o perigo de comprometer isso tudo sempre residiu na vontade e no poder de escolha dos homens, que tendem a diferir da vontade e das ordenanças divinas. Essa foi a razão pela qual Deus advertiu a Caim antes de ele pecar. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Nossos desejos carnais trabalham contrários ao propósito divino, portanto, são contra nós. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas remover a culpa e a condenação do pecado. Ele veio para restaurar o propósito inicial comprometido pela desobediência do homem e suas trágicas consequências. Mas é ridículo acharmos que pode haver a restauração plena de tudo que o homem tinha antes da queda, sem que a mesma dimensão de obediência a Deus e plena sujeição ao seu senhorio seja restabelecida, como no princípio. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de obediência. Temos tentado proclamar uma mensagem de fé desacompanhada da obediência, e isso não se harmoniza com a revelação bíblica. Aliás, por 2 vezes Paulo relaciona, em sua carta aos Romanos, a obediência com a fé. Atente para as frases destacadas. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos a graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículos 5 e 6. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém.
Romanos capítulo 16, versículo 25 a 27. Na verdade, há uma inquestionável conexão nas Escrituras entre crer e obedecer. Cristo nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura e disse que os que crescem seriam salvos. Marcos 16, versículos 15 e 16. Portanto, o Evangelho requer do homem uma resposta de fé. Mas o mesmo Jesus também ordenou que fizéssemos discípulos das nações e os ensinássemos a guardar, obedecer, cumprir, atender tudo o que ele havia ensinado. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Fé e obediência andam juntas. Em seu precioso livro Coração Ardente, Acendendo o Amor por Deus, John Bevere diz o seguinte sobre isso. Na Bíblia, crer significa não somente reconhecer a existência de Jesus, mas também obedecer à sua vontade e à sua palavra. Em Hebreus 5:9 lemos: "E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem." Crer é obedecer. Com isso em mente, é necessário reconhecer que a ordem de Cristo sobre negar a si mesmo não é uma mera tentativa de nos privar de algo supostamente bom. Trata-se do princípio da obediência sendo cultivado através do exercício da única coisa que pode barrar nossa inclinação ao pecado: o domínio próprio. Paulo definiu a autonegação nas seguintes palavras: "Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Em outra epístola, o apóstolo descreveu a maneira como podemos nos manter crucificados com Cristo. "Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado." 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. O que é autonegação? Ela não deve ser confundida com autoflagelo. A linguagem de Paulo sobre esmurrar o corpo deve ser vista como figurada, o que percebemos especialmente quando ele fala sobre reduzir o corpo à escravidão. Aliás, para entender a não literalidade da afirmação do apóstolo, basta nos questionar: de qual forma essa segunda frase poderia ser literal? Quando José, no Egito, disse não à sua vontade carnal de aceitar a proposta indecente da mulher de Potifar e adulterar com ela, ele estava esmurrando seu corpo e reduzindo à escravidão. Quando Jesus, no Getsêmani, orou para que a vontade do Pai Celeste fosse feita e não a sua, ele estava fazendo o mesmo. Richard Baxter declarou: "A morte perde metade de suas armas quando negamos em primeiro lugar os prazeres e interesses da carne, lutando contra o instinto de sobrevivência." O ensino de Jesus, porém, sobre o assunto não parou na instrução acerca da autonegação e da decisão de carregar a cruz. Marcos 8,34. Ele aborda no versículo seguinte a questão da nossa luta contra esse processo de morte para o nosso eu. Quero denominar essa nova indisposição carnal e resistência à exigência de Cristo a seus discípulos como instinto de sobrevivência. Observe as palavras do Mestre: "Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á." Marcos capítulo 8, versículo 35. Normalmente tiramos essa frase do contexto e assim acabamos confundindo o que Jesus queria nos dizer. Quando ele diz "quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á", não está falando sobre salvação no sentido espiritual da palavra. Se assim fosse, de acordo com o que Cristo disse, os que querem ser salvos acabariam se perdendo. E ao contrário também seria verdade, pois ele também disse que quem perder a vida salvá-la-á. Assim, todos aqueles que não se importassem com a salvação e escolhessem se perder é que seriam salvos. Pensar assim é mais do que um equívoco, é uma contradição a tudo que a palavra de Deus ensina. O versículo citado anteriormente não pode ser analisado ou mesmo compreendido à parte do versículo que o antecede. O mestre tinha dito que se alguém quisesse segui-lo, tinha de negar a si mesmo, morrer para si, e tomar a sua cruz, admitir que está sentenciado à morte. Então, imediatamente depois, ele fala sobre salvar a si mesmo. Nosso Senhor falava daqueles que deixariam o seu instinto de sobrevivência
ativado e no controle. Essa tentativa de salvar-se é nada mais, nada menos do que a tentativa de viver um outro evangelho, sem cruz, sem autonegação. Nós só temos a perder quando fazemos esse tipo de escolha. Uma vez que Jesus declarou que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Como eu disse anteriormente, ao apresentar a lei da reciprocidade, nunca teremos tudo de Deus sem que Ele tenha primeiro tudo de nós. E quando deixamos de nos entregar a Ele, somos nós mesmos quem perdemos. Perdemos a oportunidade de, em contrapartida, desfrutar mais do Senhor. Madame Guyon afirmou: é impossível amar a Deus sem amar a cruz. Deus nos dá a cruz e a cruz nos dá a Deus. Quando falo do instinto de sobrevivência, refiro-me à natureza egoísta do ser humano. Não temos uma inclinação natural a morrer para nós mesmos. Isso é um fato em toda a história da humanidade, pois tem a ver com a natureza humana. Porém, as Escrituras advertem que no tempo do fim, esse comportamento iria piorar ainda mais. Sabe, pois, isso que nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 2. A expressão amantes de si mesmos refere-se àqueles cuja vida é valiosa demais para aceitarem sua sentença de morte e tomar a sua cruz. Fala daqueles que evitam a autonegação e querem salvar a si mesmos, quando não temos mais nada a perder. É necessário entendermos que, se por um lado, quem tenta salvar sua vida desse processo de morte para si mesmo acaba perdendo, deixando de desfrutar a plenitude do que Deus tem para nós, por outro lado, os que se dispõem a perder a sua própria vida, aceitando a exigência de Cristo, acabam ganhando com isso. Certamente provarão mais do que Deus tem para eles. Ou seja, a perda, a entrega, se torna em ganho, mais de Deus. E o ganho, tentativa de escapar da cruz, se torna em perda, menos de Deus. Só isso já seria, por si mesmo, motivo suficiente para não evitar a cruz que Cristo determinou que seus discípulos carreguem. Mas há algo mais. Há outro motivo para não evitarmos isso, e penso ser igualmente necessário compreendê-lo. Afirmei anteriormente que, ao longo da história da Igreja, os que mais contribuíram para o avanço e estabelecimento do reino de Deus foram os que mais se renderam ao Senhor por meio do sacrifício de si mesmos. Isto é um fato confirmado na história da Igreja. Talvez a pergunta a ser feita no tocante a isso seja: por que essas pessoas realizaram mais? Acredito que, quando já nos doamos a Deus, a ponto de morrer para nós mesmos, não temos mais nada a perder e não podemos ser detidos por nada. É o que a palavra de Deus nos revela no livro do Apocalipse quando fala daqueles que venceram Satanás. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Normalmente falamos daqueles que venceram o diabo e damos ênfase somente ao sangue do Cordeiro e à palavra do testemunho como recursos para essa vitória. Mas há um terceiro recurso nessa lista que tem sido ignorado nessa receita para vencer o inimigo. Mesmo em face da morte, eles não amaram suas vidas. Eram pessoas que faziam coro com a declaração de Paulo: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Há algo por trás dessa disposição de colocar o Senhor acima de tudo e todos em nossas vidas, de chegar ao ponto em que nada mais importe, que pode nos levar a uma dimensão extraordinária de conquistas em prol do reino. Paulo sabia disso. E repito, muitos dos que ajudaram a escrever a história da Igreja de Cristo também demonstraram na prática e por declarações que entendiam esse princípio. John Wesley, fundador do metodismo e um ícone do reavivamento da Inglaterra do século XVIII, dizia: Senhor, dá-me 100 homens que odeiam o pecado e não desejam mais nada além de ti. Então abalarei o mundo. Vamos considerar por um instante os mártires que, ao longo da história, deram suas vidas por amor a Cristo.
Nem todo cristão tem de ser um amante da história, mas penso que esse é um assunto que merecia um pouco mais da nossa consideração. A Igreja de Cristo foi edificada com o derramar não só do suor da labuta de muitos obreiros, mas também do sangue de muitos santos que, literalmente, se sacrificaram por causa do Evangelho. A geração atual talvez não entenda essa dimensão de compromisso, muito menos a nobreza espiritual daqueles crentes. Gosto da definição do livro de Hebreus que fala sobre alguns de quem o mundo não era digno. Hebreus 11:38. Se a Bíblia declara que a forma de alguns crentes vencer o diabo foi, mesmo em face da morte, não amar a própria vida, Apocalipse 2:11, pressupõe-se que Satanás estava por trás das ameaças de morte e até a sua execução deles. Porém, vale questionar o seguinte: por que o diabo tentaria levar a morte para esses cristãos? Seria somente pelo fato de vê-los como ameaça e desejar pará-los? A história comprova que o martírio somente fortalece uma causa e não a debilita. E já sabemos que, quanto à causa do Evangelho, foi exatamente assim. Os martírios apenas fortaleceram a igreja. Então, por que Satanás tentou usar essa arma contra os santos? Descobri nas Escrituras que o diabo não quis usar a morte nessas tentativas de parar os crentes. Sua forma de intimidação contra as pessoas era outra. Observe o que a Bíblia diz sobre isso. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. O texto revela que Jesus derrotou quem detinha o poder da morte, a saber, o diabo. Mas também nos informa que é Satanás que escraviza as pessoas, pelo medo da morte. Embora tivesse o poder da morte, a escravidão do maligno não era imposta pela morte em si, mas sim pelo medo dela. O que isso significa? Que o diabo não consegue dominar quem não tem medo da morte. É por isso que Apocalipse 2:11 fala de crentes que o venceram por não amarem a sua vida. A vida deles não era valiosa demais para eles, como era para aqueles que a Bíblia classificou como amantes de si mesmo. Joseph Tom afirmou: quando você coloca a vida no altar, quando se prontifica e aceita morrer, você se torna invencível. Você não tem mais nada a perder. Quem já entregou sua vida e tudo de si a Cristo não tem mais nada a perder. Não há ameaças que possam intimidá-lo. É por isso que vemos no livro de Atos uma igreja imparável. Não havia prisões, ameaças, perseguições ou martírios que pudessem parar aquela primeira geração de cristãos. Que nível de rendição e entrega você já alcançou? Você já se dispôs ao mais profundo nível de doação a Deus? Ou sua vida ainda é valiosa demais aos seus próprios olhos? Essas são perguntas que precisamos fazer periodicamente. Alcançar essa rendição de entrega e rendição em que nada mais importa, nem mesmo a nossa própria vida, não apenas fortalecerá nossa intimidade e comunhão com o Senhor, como também nos tornará imparáveis e invencíveis diante do nosso adversário. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude tanto a entender mais profundamente como a praticar esse princípio inegociável do seu reino.